como se deu essa investigação e o que os senhores já descobriram até agora? Essa investigação, ela foi iniciada em 2022 a partir de uma denúncia que a gente recebeu da Procuradoria do Município de Vitória da Conquista. Tá? Houve uma denúncia na época em um dos blogs da cidade a respeito de uma possível fraude em licitação. E aí o procurador do município, vinculado à Secretaria de Saúde, a pedido do então prefeito, inclusive da época, que hoje é falecido, fez levantamentos para apurar se havia procedência ou não no que o blog havia publicado. Então ele fez uma apuração interna e, de fato, ao coletar documentos ali, verificou que havia indícios fortes de fraude e fez uma comunicação tanto para o Ministério Público Federal quanto para a Polícia Federal, como também para a Procuradoria-Geral do município, para que fizessem as apurações devidas. A partir dali, então, foi instaurado um inquérito policial aqui na Delegacia de Vitória da Conquista. Os nossos primeiros levantamentos já indicaram claramente que, de fato, havia uma coisa muito errada ali no que tange ao preço praticado e a forma como aquilo tinha sido feito, né? A gente conseguiu fazer apurações demonstrando que, por exemplo, os preços que foram praticados pela Secretaria de Saúde na compra daqueles testes antígenos para detecção de Covid eram bem superiores aos mesmos preços que foram praticados em diversos outros municípios, estados, inclusive para a União, né? Então a gente começou a verificar toda a licitação que estava envolvida ali na compra daqueles produtos, que era uma licitação especial, autorizada excepcionalmente por lei por conta da pandemia, né? Então as exigências legais próprias da lei de licitação, elas foram brandas, né? Elas foram abrandadas para que pudesse se comprar logo o material necessário para combater a pandemia, que estava tendo, né, diversos mortos por dia, né? Todo mundo acompanhou aí o drama que foi. E aí a gente verificou, por exemplo, no primeiro momento, que a Secretaria de Saúde, que tem autonomia financeira, tem autonomia administrativa, desvinculada da própria prefeitura, inclusive, a Secretaria de Saúde, ela tentou comprar esses mesmos testes diretamente com a empresa que é sediada em Belo Horizonte. E ela teve uma recusa por parte da Procuradoria do município, justamente porque a diretora de vigilância tinha um parentesco próximo, muito próximo, com a sócia da empresa. Então eles cancelaram a licitação e fizeram a nova. Nessa nova licitação, o processo de licitação novo, nesse período, ele é feito a partir de cotações que a prefeitura fazia, tá? Não havia uma publicidade tão como é geralmente nos processos licitatórios em período normal. Então essas cotações, elas eram direcionadas. A gente percebeu que cotações que vinham de empresas com valores menores do que do que eles queriam, eles descartavam do próprio procedimento. E essas cotações, a gente conseguiu. A gente conseguiu ver o que seria o real e o que foi colocado no procedimento, né? E aí o que aconteceu? Eles compravam então de uma empresa de Salvador que possuía aquela mesma empresa que eles não puderam comprar no primeiro momento, tá? Fizeram isso uma vez, foram fazer a segunda vez. Quando foram fazer a segunda vez, vieram novas cotações com preços abaixo do valor que eles queriam adquirir. Eles literalmente abandonaram o processo de cotação e 2 dias depois iniciaram um novo processo de cotação. Rapidamente eles conseguiram algumas cotações, inclusive de Belo Horizonte, né? E sagrou vencedora novamente a mesma empresa em Salvador, fazendo os mesmos pagamentos, com os mesmos valores superfaturados, para inclusive aqueles que eram praticados naquele momento no país. Porque a gente sabe que a variação de preço, né, depende muito de várias circunstâncias. A gente não pode comparar o preço de um produto hoje, por máscara, por exemplo, a gente não pode comparar o preço de máscara hoje com o preço de máscara que era no momento da pandemia. Então a gente teve esse cuidado
de fazer a comparação temporal disso tudo, né? Então, quando a gente recebeu da Procuradoria do município, e aí é uma coisa até interessante, porque assim, eu tenho vou fazer 21 anos, 22 anos de Polícia Federal, e é a primeira vez que eu recebo uma denúncia do próprio município contra seus servidores, né? Isso não é comum, porque a gente tende a proteger os nossos, né? Então, isso não é uma ação que a gente vê no dia a dia. Então, chamou muita atenção no primeiro momento por conta disso, inclusive. E aí, o procurador que protocolou a denúncia, ele falou que ou foi um pedido do prefeito, antes dele morrer, antes dele falecer, que isso fosse feito, né? E então a gente entrou num processo de apuração e de investigação com medidas judiciais autorizadas, né? E a gente detectou que a empresa era composta por sócios laranjas, e a gente foi então detectar quem eram os verdadeiros sócios, quem eram as pessoas que estavam de fato administrando aquelas verbas, né? E aí a gente enxergou em pessoas que já tinham sido alvos de outras operações, né? De operações de Lava Jato, Operação Panaceia, que foi uma operação do Ministério Público Estadual do Estado da Bahia. Então não eram pessoas que já não eram conhecidas em tese do sistema, né? Do sistema judiciário. E aí, a partir de então, a gente resolveu deflagrar a operação para poder cumprir esses mandados. E aí a gente tem algumas ações específicas aqui em Vitória da Conquista, e eu queria saber do senhor se há um envolvimento de servidores do município nesse esquema que foi elucidado pela Polícia Federal. Sim, sim. A participação dos servidores do município ela é bem clara, porque ela é determinante para que o recurso público conseguisse sair dos cofres para aquela empresa específica em Salvador, tá? A gente identificou o grupo da Secretaria de Saúde que foi responsável por essas ações. Esse grupo de servidores foram afastados das funções públicas, tá? Um ou outro talvez ainda não seja mais servidor público municipal, mas de qualquer jeito está impedido de ocupar uma função pública até que a medida cautelar, né, seja ou não revogada. E a gente também cumpriu buscas e medidas cautelares nas residências de todos eles e nas empresas, né? Temos uma apreensão bastante razoável em espécie, né, que foi em Salvador, um dos alvos em Salvador, como a gente já tinha identificado como o núcleo do financeiro da organização criminosa, né? Então foi apreendido em torno de R$123 mil, mais euros e dólares em espécie, né? Fora os carros de luxo que foram apreendidos e outros bens que eu não tenho total noção ainda da quantidade de bens que foram apreendidos, porque as equipes elas estão encerrando os trabalhos pouco a pouco, e aí só depois eu vou ter um acesso, um panorama geral de tudo, né? Algumas coisas a gente sabe por conta chama atenção, né? Então essa mala com dinheiro não foi em Vitória da Conquista? Não. Aqui em Vitória da Conquista não houve nenhuma apreensão em espécie, tá? As apreensões todas vinculadas a valores e a carros de luxo ou joias que a gente venha ter, inclusive em moeda estrangeira, foram em Salvador, como era esperado, tá? A gente, quando vai fazer essa deflagração, a gente já tem um panorama mais ou menos do que vai achar aonde, né? A gente já tem mais ou menos, já sabe mais ou menos o que é que vai acontecer. Então, quando as equipes de Salvador começaram a retornar positivamente com essas apreensões, a gente já tinha essa noção. Além dos servidores da Secretaria de Saúde, existem outros servidores investigados em outras pastas? E quantos são os servidores investigados? Da Secretaria de Saúde, se eu não me engano, são 4 ou 5 servidores. E é muito interessante porque, assim, a Secretaria de Saúde, como eu disse, ela funciona como se fosse um órgão autônomo. Então, imagina como se ela fosse uma outra prefeitura. Uma autarquia. Então, assim, ela não depende da prefeitura para nada. Ela não precisa pedir autorização da prefeitura para nada. Ela tem seu orçamento próprio, ela tem seus recursos próprios, ela tem seu CNPJ próprio. Então, assim, nem a própria comissão de licitação da prefeitura, ela não é investigada. Porque em um dos processos, a comissão de licitação indicou que havia vários indícios de irregularidade naquelas compras. E a secretária de saúde da época falou, não, eu quero que continue. E assim foi feito.
Então, assim, a gente tem... Mesmo sinalizando... Mesmo a comissão de licitação sinalizando que havia irregularidades ali complicadas no processo. E a secretária foi alvo dessa operação? Então a secretária da época foi alvo, a diretora de vigilância da época foi alvo, e alguns 2 ou 3 servidores da Secretaria de Saúde que apoiaram elas nesses fatos que a gente está aqui divulgando, né, também foram alvos. Secretário de Gestão, alguma outra secretaria envolvida assim, lá na ponta? Não, até porque o recurso, é bom que entendam, que era um recurso da pandemia. Era um recurso específico. Aqueles 31 milhões que foram destinados. Da pandemia. E esses recursos eles caíram direto na conta da Secretaria de Saúde. Eles não passam por outra conta. É uma conta vinculada, entendeu? Que é aberta pela União para a Secretaria de Saúde. Então não há condição desses valores saírem para a prefeitura gastar. Quem gasta é a própria Secretaria de Saúde. E tudo era feito lá. Por quê? Porque existia uma comissão extraordinária que foi formada por conta da pandemia e essa comissão ganhou esses poderes, né? Então existia uma comissão de emergência lá, um comitê, né? de gestor, e eles ganharam essa autonomia para fazer essas licitações sem precisar publicidade, porque um processo licitatório, como é que ele funciona, né? Você divulga um edital, aí todo mundo tem acesso e as pessoas vêm e participam da licitação. No processo de dispensa, o ente ele pode indicar algumas empresas, pedir orçamentos e contratar o mais baixo. Entendeu? E na época da pandemia, devido ao contexto, a dispensa de licitação foi a regra. Era um parquinho armado para quem quisesse aproveitar. Era a regra. Doutor, em números aí, pode mencionar qual foi o montante aí superfaturado? A gente chegou facilmente a um montante de R$677 mil de desvio, tá? Não quer dizer que não possa ter havido mais, né? Porque a gente, por exemplo, não tem como apurar nesse momento se todos os testes foram entregues, por exemplo, né? Então, se às vezes uma empresa entrega metade dos testes, o desvio aumenta, obviamente, né? Então, infelizmente, esse dado a gente não tem, porque a denúncia é em 2022, então já tinham sido utilizados os testes, né? Mas é importante que, a partir do momento em que a gente verificou irregularidades do início ao fim do processo licitatório, o valor inteiro do contrato ele se torna um prejuízo para a União. Então, o prejuízo de fato para a União é de R$2.030.000, entendeu? Doutor, o senhor fala bem assim em relação a agentes políticos, a Secretaria de Saúde, agente político e servidor mesmo do município mesmo. São total, são quantas pessoas em geral aí? O que tem são servidores da Secretaria de Saúde, né? Certo, então. Que eram vinculados à Secretaria de Saúde naquela época. São em torno de 5 servidores. Tá? É servidor mesmo efetivo ou é contratado? Tinha alguns que não eram efetivos, né? A gente não faz a distinção na investigação para saber exatamente quem era contratado, quem era concursado, né? O que a gente tem são servidores. Do ponto de vista penal, todos são servidores. Até o estagiário é servidor, né? Ali naquele momento, no ponto de vista penal. Então, para a gente é indiferente a forma de contratação deles. Então, eu não sei te afirmar com certeza quantos eram contratados temporários, quantos eram efetivos, entendeu? Eu sei que muitos deles ainda estão ainda trabalhando para o órgão municipal, entendeu? Doutor, diante das evidências, claro que na operação teve colher de alguns materiais, pode ter um desdobramento futuro, mas com tanta evidência, doutor, foi pedido prisão para esses servidores? A gente pediu, eu representei pelas prisões, né? O Ministério Público Federal até concordou com o meu pedido nesse aspecto, mas o juiz entendeu que não era o caso de decretar a prisão nesse momento deles. Então, o que é que o juiz optou? Ele optou por uma medida mais branda nesse primeiro momento, e caso hajam novas provas ou descumprimento dessas medidas, aí a prisão preventiva era convertida, né? As medidas são convertidas automaticamente em prisão preventiva, tá? Então, os investigados foram afastados das funções públicas, né? Eles são proibidos de contratar com o poder público, eles são proibidos de sair da comarca sem autorização judicial, eles são proibidos de ter contato entre si, tá? Então, e eles são proibidos também, aqueles que eram empresários foram afastados da administração das sociedades, tá? Das empresas. E as empresas também foram proibidas de contratar com o poder público. Porque a gente começou, na verdade, a verificar que existia uma empresa dentro de outra no mesmo endereço em Salvador.
E aí o dinheiro circulava entre elas e aí misturava depósito, misturava tudo. Então a gente acabou ampliando medidas para essa outra empresa dentro de Salvador, essas outras empresas dentro de Salvador também. Doutor, o senhor falou... Por que esse nome aí? João Paulo, ela é uma referência a uma série do Star Plus que narra uma história real de uma americana que prometia fazer exame de sangue com apenas uma furada no dedo e entregar um exame completo, inclusive de câncer, etc. E aí, como ela não conseguiu, ela começou a fraudar esses exames, dizendo que fazia os exames, mas nunca fez os exames. Ela ficou bilionária, capa de revista, celebridade, e depois de 2, 3 anos descobriram que era tudo fraude, que ela inventava os resultados dos exames. Então ela havia entregue resultados positivos de câncer para pessoas que não tinham câncer e resultados negativos para pessoas que tinham, né? Então a ideia é a vinculação aí dessa fraude com o resultado ali da saúde pública, dos testes, né? O senhor falou de afastamento. Quantos funcionários foram afastados da Secretaria de Saúde? Os 4 que foram citados aí, que eu falei, né? Os 4 servidores da Secretaria de Saúde que participaram efetivamente dos processos estatórios foram afastados. Todos estão na Secretaria de Saúde atualmente ou está em outros lugares? Não sabe, né? Não sei. O nome você sabe assim, não, né? O nome eu capaz de saber, não? Justamente isso que eu perguntasse, se poderia citar nomes. A gente não tem autorização. São quantas mulheres, quantos homens? Não, é assim, ó, sempre citar nome, mas citando cargos porque são públicos. Na época, a diretora Na época, de Vigilância e Saúde, hoje é a diretora de Atenção Básica. Eu não acompanho nesses termos. Eu sei que uma das pessoas não é mais servidora. Que é a secretária de Saúde. E tem as pessoas que estavam subordinadas a elas, que tramitaram esses expedientes, né? E que fizeram valer tudo, né? Então, as cotações, etc, né? Sim. E aí o senhor fala nesse momento o juiz entendeu que não era necessária a prisão. Nesse momento é porque haverá desdobramentos dessa operação, doutor? A gente não pode, né, prever exatamente como as coisas vão acontecer, mas o fato é que o juiz, quando ele entende que não é caso de prisão, mas é um caso que tem uma gravidade, que merece alguma medida a mais do que apenas a busca e a apreensão, ele opta justamente pelas medidas cautelares. Mesmo entendendo que um dos envolvidos já é uma figura recorrente, conhecida do judiciário? E mesmo entendendo, porque existem outros requisitos, outros elementos, aí a gente vai entrar na questão do direito, que autorizaria ou não uma prisão preventiva, né? Ou limitações legais. Limitações legais, do ponto de vista legais, tá? Do ponto de vista fático, eu acho que ficou bem provado e ficou bem aceito pelo judiciário. Tanto é que ele deu as medidas solicitadas, exceto as prisões, né? Ele determinou os bloqueios, né, das contas, os bloqueios dos bens, né? Então, eu acho que ele entendeu que sim, houve uma gravidade, né, da situação. Né, o inquérito ele está recheado de provas, né, que tragam esses elementos claros de desvio, né? E a partir daí, os envolvidos responderão por associação criminosa? Organização criminosa, né? Que é um crime mais grave. Lavagem de dinheiro por conta justamente dessa movimentação financeira abrupta que houve em Salvador, com o emprego de empresas fantasmas, patrimoniais, laranjas, etc., né? A própria fraude à licitação, o peculato, que é o desvio do dinheiro, e a destruição de documentos públicos. Mas por que destruição de documentos públicos? Porque a gente teve acesso e conseguiu recuperar um processo licitatório que eles literalmente destruíram para poder fazer um novo e poder contratar a empresa de Salvador. Ok, nós falamos com o Dr. Rodrigo Coube, delegado de Polícia Federal, sobre a operação deflagrada nesta quinta-feira.